Deixa eu ajeitar meus papéis aqui. É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E mais uma vez poder testemunhar daquilo que a palavra de Deus ela tem demonstrado sobre as nossas vidas e tem tratado também o meu coração. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, não fugindo do tema lá do retiro. Então vamos lá em Isaías. Aliás, fugindo um pouquinho, nós vamos ler o versículo depois. Amém? Isaías 58, verso 12. Ao invés do 11, a gente vai ler o 12. Amém? Amém? Todos acharam aí? Isaías 58, versículo 12. Diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Amém? O versículo 11, que eu falei aqui que ia só o 12, versículo 11, o irmão até leu aqui no começo, Marquinhos, né? Que é o Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E aí o verso 12, mais uma vez. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Você será chamado. Amém? Feche seus olhos. E deixe o Senhor falar ao seu coração nessa noite. Eu queria fazer diferente do que eu costumo fazer. Eu queria que você pudesse deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, porque é Ele quem vai conduzir nessa noite. Aliás, é sempre Ele que conduz. Então peça a Ele para tocar o seu coração, tocar a sua intimidade, tocar lá no lugar onde você não deixa ninguém chegar, mas o Espírito Santo pode chegar lá. E deixe Ele tratar o seu coração. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Talvez seja hoje a sua oração nessa noite. Talvez você já provou da presença do Senhor, da intimidade com o Senhor. E aí talvez você esteja falando: Deus, deixa eu sentir novamente essa presença. Ou talvez as nossas dificuldades, os nossos erros nos afastam da presença do Senhor. E talvez a sua oração nessa noite precise ser exatamente essa. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Cante para Ele. Deixa a glória descer. O Espírito e a noiva clama: vem, aviva-nos. Aviva-nos, o Espírito e a noiva clama, vem. Aviva-nos, o
o Espírito e a noiva clama, vem. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez. Queremos queimar outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Fiz um monte de anotação, mas aí Deus colocou essa canção no meu coração. Nos aceite só mais uma vez. Quando você entra, e eu queria que você se transportasse para dentro desse texto aqui, entra mesmo nesse texto de Isaías 58. Talvez a canção desse povo aqui poderia ser exatamente essa. Queremos queimar outra vez. Porque aqui, esse capítulo 58, estudiosos vão dizer que o povo já tinha voltado do cativeiro. Foram 70 anos de cativeiro. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram 70 anos de cativeiro. Imagine você, 70 anos, longe da sua casa. Muitos nem voltaram para casa. Muitos morreram lá. Imagine você, 70 anos longe da igreja que você tanto ama, sem poder ir na igreja. Imagine você 70 anos longe da sua família, longe da sua terra. Eu costumo dizer que a gente viaja, né, vai para um monte de lugar maravilhoso, bacana, lindo, e aí de repente você para lá 5 dias. Eu viajei com a minha esposa, viagem de aniversário de casamento, 5 dias, e no 5º dia eu estava assim, que saudade da minha casa. E a cama do hotel era muito melhor, o chuveiro do hotel era melhor, mas eu estava com saudade da minha casa. Imagine 70 anos longe de casa. E aí Deus começa o texto, como eu falei lá no sítio, falando assim, ó, grite a plenos pulmões, Isaías. Esse povo precisa aprender o que é me adorar. Não é só com palavras, não é só com gestos. Eles precisam aprender o que é me adorar. Porque antes eles até sabiam como fazer, mas isso corrompeu essa nação. E eles foram levados cativos. E aí a gente vai ver no contexto desse capítulo 58, o Senhor ensinando ao povo, o Senhor usando o profeta para ensinar ao povo. E aí vai passar pelo versículo que foi o tema do retiro dos irmãos, que é: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E até quando o pastor Paulo me chamou, convidou a gente para estar aqui nessa noite, eu falei, vamos continuar nesse versículo, mas ele falou uma palavra que eu guardei no meu coração. E ele falou assim, não, a gente vai consolidar, vai aplicar. Eu falei, gente, consolidar, aplicar. Eu fiquei, Senhor, não é o versículo 11, é o versículo 12. Porque olha o que diz o versículo 12, como a gente já leu. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros,
restaurador de ruas e moradias. A cidade havia sido totalmente destruída. O povo está voltando para casa, mas não tem onde morar. Está tudo destruído. Os muros estão destruídos. As ruas destruídas. O templo estava destruído. O lugar de adoração do povo estava destruído. E aí eu queria que você mergulhasse nesses textos e fizesse para você nessa noite essa pergunta: quem sou eu em meio a tudo isso? E nesse contexto, fazendo essa pergunta para si mesmo, eu queria trabalhar 3 tópicos rapidamente com os irmãos. Quem sou eu em meio a tudo isso? Se você fizesse essa pergunta para você. E aí a primeira opção que você tem é restaurador de ruínas e alicerces. É o que o texto diz. Olha, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Então você será um restaurador de ruínas e alicerces. E ontem eu falava isso lá na igreja. Mencionava sobre isso. Nunca se viu um evangelho tão diluído, um evangelho tão fácil, um evangelho tão prático, onde a gente vê pessoas que se dizem cristãs, e eu falo, Deus tem misericórdia, falarem assim: olha, existem vários cristianismos, porque não é um cristianismo só, são vários, então é um cristianismo que você se adapta melhor. Eu fiquei pensando, interessante, né? E aí me veio logo à cabeça o apóstolo Paulo. Pode ser vários cristianismos, mas o evangelho é um só. E na época de Paulo não era diferente. Começou pessoas a trabalharem coisas diferentes. E aí Paulo fala assim: olha, existe um só evangelho. Só existe um evangelho. O evangelho é um só. E nós fomos chamados para reparar isso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, restaurar ruínas, restaurar alicerces antigos. A terra, como eu falei, foi destruída pelos caldeus. 70 anos de cativeiro aquele povo passou. Mas o Senhor está dizendo que tudo seria restaurado se eles fossem obedientes ao Senhor. Ah, Senhor, no meu tempo era melhor. Quantos não já ouviram isso? Não, o evangelho era melhor. A pregação era bíblica. Mas o que eu e você temos feito? Porque o Senhor nos chamou para ser esses restauradores. Aquele povo havia passado pelo cativeiro, tudo havia sido destruído, e o Senhor está falando agora para eles: vocês irão restaurar. Ah, o evangelho agora na minha época está estranho. Você irá restaurar. Não, quem tem que restaurar é o pastor, não eu. Eu até brinquei sobre isso numa mensagem que eu trouxe lá na igreja, que Ezequias, ele vem e restaura a adoração ao Senhor na época dele. E eu estava brincando ontem falando na igreja: não, mas Ezequias era rei de Judá. E eu até falei: mas Davi era pastor de ovelhas. Não importa a sua posição, importa quem você é em Deus, para que Ele te use. E o Senhor está falando para a gente nessa noite: vocês irão restaurar. Vocês são chamados para restaurar. E fique tranquilo, porque é Deus que está conduzindo todas as coisas. É Ele quem conduzirá todas as coisas. Porque Isaías, o próprio Isaías 44, versículo 26, traz algo muito interessante. Que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém:
ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Eu quem? Deus. Deus quer usar você, Deus quer me usar, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. A gente acha que Ele perde o controle, mas Ele continua no controle. Então Deus nos convida para ser restaurador de ruínas e alicerces. A base do evangelho está diluída. A gente às vezes fala isso, né? Como eu mencionei. Mas o que eu ando postando nas redes sociais? O que eu ando falando por aí? Hoje eu vi um vídeo, foi até a Tati que me mostrou, né? Como é que é? Theo Hayashi? Eu sempre falo o nome dele errado. Mas ele falou algo interessante. O evangelho, parece que as pessoas estão tratando o evangelho como uma coisa tão diluída que ao mesmo tempo que eu posso estar aqui pregando, cantando, falando do evangelho, eu sou crente. Eu posso estar num trio elétrico no meio do carnaval cantando, que negócio é esse? E ele falava isso, falei, gente, como assim? Como assim? E Deus tem cobrado muito isso de mim. Deus tem trabalhado muito no meu coração. Cara, o que você é em casa, você precisa ser na igreja. Ou o que você é na igreja, você precisa ser em casa. E agora a gente vive esse evangelho assim, não, eu sou crente, mas eu posso fazer o que eu quiser. E a gente, sempre quando você vai questionar, vem aquela famosa frase assim, não julgues para não ser julgado. E eu fiquei pensando, se Lutero não tivesse julgado, a gente estaria hoje pagando indulgência. A reforma protestante não teria vindo, porque, nossa, Lutero, você não... Se fosse os crentes de hoje, ia falar para Lutero, para! Epa, que negócio é esse, Lutero? Não faz isso. Você não pode julgar para não ser julgado. Deixa eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo. E tem uma canção que a gente tem ouvido muito nesses dias, que fala que Deus só precisa de um para que a coisa aconteça. E Deus precisou de Lutero para que a coisa acontecesse. Um monge. Ele não era nem o maior dentro da hierarquia, vamos dizer assim, mas era aquele que Deus quis usar e usou. E se hoje você está sentado aqui, é porque um homem entendeu que ele foi chamado para ser um restaurador, um reparador de brechas, de antigos alicerces. O que Lutero fez não foi trazer algo novo, não foi falar, olha, o evangelho é diferente, mudou. Tinham se passado 1500 anos. Lutero poderia ter falado, não, mudou, o evangelho agora é outro, a gente precisa adaptar o evangelho. Não, o que ele faz é, voltemos ao evangelho, voltemos à palavra. A gente precisa, na verdade, voltar ao passado, ao evangelho, à palavra, porque ela tem a resposta. Jesus sempre dialogou com o mundo. Mas para isso, ele não deixou o reino de lado. O grande problema é a grande questão que hoje a gente tem dialogado com o mundo. Não, mas calma aí, eu tenho que enquadrar o evangelho no mundo. Eu tenho que enquadrar o evangelho no que o mundo quer. Não! O evangelho continua sendo o evangelho. O evangelho do reino, esse evangelho genuíno, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho precisa ser pregado. E nós, como a palavra está dizendo, fomos chamados para ser aqueles que restaurarão esse alicerce. Mas a grande questão é o que eu estou fazendo para esse evangelho ser pregado. Eu não posso ser um aqui e outro lá fora.
Porque o próprio Senhor diz que um reino dividido, ele não subsiste. Ou eu sou desse reino, ou eu sou do outro reino. Não vem com essa conversa fiada de que não, esse evangelho é adaptável. Não, o evangelho é um só. É um convite de restauração àqueles que estão perecendo. É um convite de voltar para casa, de reconhecer os seus pecados, de se arrepender deles e ter uma vida nova com Cristo. Eu nem anotei isso. Eu fiquei lembrando do Lutero. Lutero vem e fala, olha, a gente precisa voltar para o evangelho. E aí tem aquela galera, não, que isso, Lutero? Isso aí está ultrapassado. Agora é assim, né? Olha, faz o seguinte, pega tudo isso aí que você escreveu, tudo aí que você leu, nega tudo isso e continua que a gente vai te aceitar aqui de boa de volta. Continua. E ele fala assim, não tem como negar, não tem como. Ó, vários outros tinham morrido, e ele poderia temer pela sua vida e falar, não, o evangelho é um só, eu vou continuar nessa. E ele restaurou antigos alicerces, ele restaurou. E aí vai se passando o tempo, vai se passando os anos, e a gente vai se esquecendo do Senhor. A igreja vai se esquecendo do Senhor, vai trazendo atrativos para dentro. E talvez a gente esteja passando um tempo que a gente precisa de uma nova reforma. Não para trazer um novo evangelho, o evangelho é um só. É o mesmo evangelho, mas que a gente possa saber trazer isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o grande problema. Deus quer levantar novos Luteros. Deus quer levantar novos homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, apaixonados pelo Espírito Santo de Deus, capazes de reconstruir as velhas ruínas e restaurar alicerces. Sabe quem é? Você, eu. Sim, você e eu. Ah, mas não, eu não posso. Eu não tenho um curso de teologia. Não posso. E aí você abre a Bíblia assim, e tem um homem lá chamado Amós, um grande profeta do Senhor. E aí ele estava lá no meio dos bois, e o Senhor falou, eu quero te usar. E foi usado. Como eu falei, não é minha capacidade, é o que Deus quer fazer em mim. E o quanto eu estou aberto para que isso seja feito na minha vida. É o quanto eu estou aberto para que Ele realmente me use como um restaurador, como alguém que pode ser usado. Porque Deus está falando, olha, eu estou no controle, mas eu quero usar você. Eu quero usar a sua vida. Então nós precisamos ser esses que vão reconstruir as antigas ruínas e restaurar os alicerces para que o Evangelho continue fluindo. Reconstruir um evangelho cristocêntrico. E aí o texto continua dizendo, e o segundo ponto está aqui. Você será chamado reparador de muros. Reparador de muros. Os muros da nação estavam danificados, como eu falei, eles haviam passado 70 anos de cativeiro. Estava tudo destruído. Os muros, a gente vai ver até Neemias lá, a famosa história de Neemias, e tem várias campanhas, né, reedificando os muros, com base nesse texto de Neemias.
Então os muros da nação estavam danificados. Por quê? Quando você começa a ler o contexto, por que isso tudo aconteceu? Porque eles esqueceram quem era o Deus que havia tirado eles lá do Egito. Eles esqueceram, eles deixaram ele de lado. E parece que a gente não aprende com a história. Nós não aprendemos com a história. Como eu falei, Lutero, ele vem, prega, traz algo novo. E hoje, quando você olha para a Europa, Lutero, monge alemão, um homem que, vamos dizer assim, eclodiu novamente o Evangelho. E aí você vê Alemanha, Inglaterra, Escócia, todo mundo sendo cheio do Espírito, sendo tomado pelo Evangelho, sendo tomado pela palavra. E aí o que o povo faz? Vira as costas para Deus. E hoje você olha para a Europa, é um continente que a gente chama de pós-cristão. O Evangelho foi deixando de lado, foi se deixando de lado, foram entrando coisas e coisas e coisas. Não, o Evangelho precisa dialogar com isso. Não, o Evangelho precisa dialogar com aquilo. Não, o homem precisa ser o centro das coisas. E foi se deixando de lado o Evangelho. E aí você olha para uma grande nação, que a gente sempre falou, Estados Unidos. E está acontecendo, parece que o mesmo movimento que já aconteceu na Europa. Não, a gente precisa botar mais coisas aqui para ficar mais atraente o Evangelho. E vai diluindo o Evangelho. E aí você olha para o Brasil e parece que a gente está seguindo o mesmo caminho, a gente não está aprendendo. Não tem como diluir o Evangelho. O Evangelho é confronto, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é vida nova em Cristo Jesus. O Evangelho é vida nova em Cristo Jesus. E nós fomos chamados para restaurar esses muros que estão danificados. Imagine lá um muro e você lá, poxa, não sei nem como fazer. Eu vi o ajudante do pedreiro, vamos usar aqui um termo bem didático. O pedreiro o cara conhece, o cara é bom. Às vezes você pega um pedreiro aí conhecido, meu sogro lá que conhece, meu sogro era bom pedreiro. E tinha os ajudantes, o cara não sabia, tipo, não sei como é que faz. Mas você precisa do que eu estou colocando nas suas mãos. Coloquei na sua mão, você vai precisar disso. O resto eu vou te ajudar a fazer. É didático. E até é engraçado que minha filha sentou aqui, eu lembrei, eu estava conversando com ela. E ela falou, pai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, minha filha, é o que Deus colocou na sua mão para fazer. O resto é com Ele. E aí eu fiz uma analogia aqui rápida, né? A gente é o ajudante do pedreiro. Ele é o construtor, ele é o mestre de obras. Mesmo que você às vezes não saiba fazer, se Ele colocou algo na sua mão, Ele vai te auxiliar para fazer. Ele vai te auxiliar para fazer. Não, Átila, isso é você que está dizendo. Não, Jeremias capítulo 1. Eu sou apenas um menino. Não, não diga você é apenas um menino, porque aonde eu mandar você ir, você irá. E esse que se dizia um menino é considerado hoje um dos maiores profetas da história de Israel. Um homem que gastou a sua vida pela palavra do Senhor. Muitos viraram as costas para ele, a maioria do povo, mas depois eles entenderam que realmente aquele homem estava falando o que Deus queria que fosse dito. Reparador de muros. Nós fomos chamados para reparar muros. E o primeiro muro a ser reparado é a nossa casa. Como está o muro da sua casa? Espiritualmente falando. Como está o muro da sua igreja? Como está o muro? Como está o muro da sua cidade? Nós fomos chamados para restaurar muros. Restaurar o muro da minha casa, restaurar o muro da minha igreja. A gente quer restaurar o Brasil, mas a gente nem restaura a nossa vida primeiro. Então comece restaurando a sua vida, restaure a sua família, prepare o ambiente, porque Deus vai te usar, queridão. Deus vai te usar.
Ele vai te usar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se você se lançou no reino, Ele vai te usar. De uma forma ou de outra, Ele vai te usar. Você foi chamado para reparar muros. Neemias 2:17 diz assim: então ele disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta humilhação, nessa situação. Venha, vamos reconstruir os muros. Esse convite é para cada um de nós. Atos 15, 16, 18 diz assim: depois disso o Senhor falando, voltarei. E aqui o texto de Atos está referindo-se a um texto de Amós, capítulo 9, o famoso Amós. Diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. O que ele está falando, eu continuo fazendo. E agora, eles estão aqui em Atos, Novo Testamento, e falando o texto: restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor. Deus quer que você e eu venhamos reparar os muros, para que aqueles que estão ao redor comecem a buscar o Senhor, comecem a ver a diferença que existe na nossa vida, nas nossas atitudes. Ah, mas o meu amiguinho lá da faculdade vai me olhar estranho. Não, tem que, negociar valores aqui para que eu não seja olhado de lado lá na faculdade. Meu filho, seja quem você é em Deus. Quando você olha para o texto de Atos, há uma coisa maravilhosa lá em Atos 2. Aqueles homens não estavam preocupados com quem estava olhando para eles. Eles começaram a viver o Evangelho de tal forma que as pessoas começaram a se achegar ao Senhor. E a palavra vai dizer que era o Senhor que ia dando àqueles que iam sendo salvos. Mas eles estavam testemunhando daquilo que Deus havia feito na vida deles. Então comece a testemunhar com a sua vida. Você foi chamado para reparar muros. Comece a reparar a sua vida. Comece a reparar as coisas que não estão bem na sua vida. Ah não, Deus chamou o outro. Não, Deus chamou você. Eu sou pequeno. Não, você é grande nas mãos do Senhor. Eu sou pequeno demais. Eu sou o menor da minha casa. Davi também era. E é algo que eu gosto sempre de pensar. Você e eu somos vasos de barro, como Paulo vai trazer muito bem. Mas a maior glória que ele tinha, a presença maior que ele tem, ele colocou dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Imagine, aquele que estava pairando sobre as águas lá no Gênesis, hoje habita dentro de você. Já parou para pensar nisso? E eu e você somos pequenos, mas temos um Deus grande. Você foi chamado para reparar muros. Onde estão aqueles que irão reparar os muros do Senhor? Espero que mesmo que com timidez você esteja falando dentro de você já. Sou eu. A gente pode de repente falar como Isaías. Olha Deus, eu sou um homem impuro. Esse mesmo Isaías. Olha. Esse mesmo Isaías que vai falar assim: eu sou um homem impuro, eu habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. E aí Deus vem e restaura a vida de Isaías, toca nos lábios de Isaías, e aí esse mesmo homem vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer restaurar a sua vida e o seu ministério, meu querido. Deus quer restaurar a sua vida e o seu ministério para que você possa restaurar outras vidas. Deus restaurou a vida desse homem através daquilo que a gente está lendo aqui nessa noite. Ele está restaurando a minha vida e a sua vida.
Nós fomos chamados para reparar muros. Então a segunda coisa é reparar muros. E a terceira coisa, ele fala: você será chamado para reparador de muros. E terceiro, restaurador de ruas e moradias. Após o cativeiro, ruas e moradias haviam sido totalmente destruídas. Aquele povo não tinha mais rua, não tinha mais onde morar, mas estão voltando para casa. E aí no meio daquele povo, Deus está falando assim: olha, vocês serão reparadores de ruas, de moradias. Vai ter uma galera aí que vai reparar ruas e moradias. E aí eu queria tirar isso do literal ali do povo, trazer para a gente também, porque a palavra precisa ser aplicada nas nossas vidas também. A gente traz o conceito da época, mas aplicando ela na nossa vida também. Deus está dizendo para aqueles que permanecem fiéis, para nós: vocês serão restauradores do caminho. Não havia passagem. Não havia passagem. Mas Deus está falando assim: olha, vocês restaurarão o caminho. Vocês restaurarão as moradias. Antigo Testamento e Novo Testamento, 400 anos de silêncio. E aí Deus levanta um homem, que talvez ninguém dava nada por ele, no deserto. E ele começa a pregar o Evangelho, pregar a palavra, pregar sobre arrependimento. E a palavra vai dizer que as pessoas iam até ele, porque é Deus quem envia. E as pessoas iam até ele. Ele não estava num lugar bonito, ele não estava no meio dos templos, ele estava no deserto, um riozinho sujo, que era o Rio Jordão, e estava lá. E o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo, irmão? João? Ele estava fazendo o quê? Batizando, amém, mas ele estava fazendo algo que eu me lembrei quando eu vi esse texto. Ele estava preparando o caminho do Salvador. Em outras palavras, ele estava facilitando para que Jesus viesse no tempo certo e começasse a pregar. Ele estava preparando o caminho para o Rei, preparando o caminho para Jesus. É Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, mas nós fomos chamados para preparar o caminho. Porque o pecado veio e ele fez uma separação entre nós e o Senhor. E o Senhor vem e nos mostra com a sua vida que nós precisamos pregar esse Evangelho e preparar o caminho para que as pessoas possam voltar até Deus. Não somos nós que fazemos, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. Um dia alguém foi usado pelo Espírito Santo de Deus para pregar para mim, para falar para mim. Foi alguém que preparou o caminho para que o Espírito Santo de Deus entrasse na minha vida. Foi alguém que preparou o caminho para que eu fosse salvo e liberto pelo sangue de Cristo Jesus. Você e eu fomos chamados para preparar o caminho. Pessoas que não têm perspectiva nenhuma, pessoas que estão andando por aí sem uma direção, sem um caminho. Você foi chamado para preparar esse caminho. Eu fui chamado para preparar esse caminho. Restauradores de acesso a Cristo, discipuladores. Eu e você. Eu e você. Aqueles que vão erguer mais alto o nome de Cristo. Eu e você. Porque, não sei você, mas eu quero experimentar algo tremendo na presença dEle.
E aí Joel 3,18 diz assim: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Restauração. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Restauração. Deus quer usar a sua vida e a minha vida para restaurar ruas e moradias, restaurar o caminho. Restaurar o caminho. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você precisa. Mas eu estava lá naquele retiro. E até eu falei sobre falsa e verdadeira adoração, que é o capítulo 58. E quando eu fui pensar em hoje, o Senhor me levou assim profundamente ao versículo 12. E falou ao meu coração: olha, assim como eu tratei aquele povo lá atrás, e como eu ministrei naquele povo lá atrás, eu quero, na verdade, ministrar sobre a sua vida, sobre a vida da nação, para que eles possam experimentar exatamente aquela água que ele fala no versículo 11, que vai fluir. E o mais maravilhoso é que esse jardim regado e bem cuidado é cuidado pelo jardineiro, que é o Senhor. Mas eu não posso queimar etapas, não é uma vida de qualquer jeito, é uma vida de intimidade com Ele. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer fazer algo sobrenatural em nós. Em Atos 3, versículo 19 e 21, e aqui o caminho para encerrar. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, por meio de Jeremias, por meio de Isaías, por meio de Ezequiel, por meio de Amós, por meio de Miqueias, por meio de Moisés. Ai, como eu posso experimentar todas essas coisas? Eu ainda não consigo experimentar todas essas coisas. Eu ainda não consigo vivenciar todas essas coisas. Eu ainda não me vejo como um reparador de muros. Eu ainda não me vejo como alguém que pode restaurar ruínas e alicerces. Eu ainda não me vejo alguém que pode preparar o caminho. E aí, Atos 3, 19, 21 diz: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Vem dele, tudo vem dele. Você vai ler a Bíblia de capa a capa, versículo a versículo, e no final você vai saber, tudo vem dele. Nada provém de mim, nada provém de nós, tudo provém dele. Eu queria chamar o pessoal aqui do louvor. Eu queria que você pudesse, como a Tati falou aqui, não espere uma canção, mas que você pudesse levantar um clamor aí do seu lugar e comece a falar: Senhor, eu quero ser esse restaurador de muros, eu quero ser alguém que faça a diferença na tua obra.
Sabe, é você que precisa falar isso para Ele, não eu. Eu que tenho que falar para Ele, não é você. Então comece a falar isso para o Senhor, feche seus olhos, ou a forma que você achar melhor aí. Comece a falar com o Senhor. Deixa o Espírito Santo conduzir todas as coisas. É Ele quem faz todas as coisas.